No livro dos Salmos, no capítulo 7, versículo 14, o salmista diz assim: quem gera a maldade concebe o sofrimento e dá à luz a desilusão. Esse salmo parece um provérbio de Salomão, não é? Mas não é. É um salmo mesmo. E é bastante interessante que ele mostra ali um processo que parece que ele não tem condições de ser brecado, não é? Parece um processo que vai ter um início, vai ter um fim, e o fim é terrível. Parece um carro que está descendo assim numa ladeira de forma desenfreada, não parece? Quem gera o pecado, a maldade, concebe o sofrimento e dá à luz a desilusão. Bom, quando a gente olha esse salmo, meus irmãos, a gente percebe que ele se parece muito com uma citação de Tiago, quando ele diz assim, que cada um é tentado pelo próprio desejo mau do seu próprio coração. Ele fala, e esse desejo, tendo arrastado e seduzido essa pessoa, acaba dando a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Todos esses dois versículos, tanto do livro de Salmos como também do texto de Tiago, eles falam assim de uma espécie de gravidez, não é? E sabe, esse é o único aborto lícito na Bíblia Sagrada. É quando você aborta o processo pecaminoso. Essa gestação que a maldade vai sendo gerada dentro do seu coração e que vai dar luz, como diz no livro de Salmos, a desilusão, ou a morte, como diz também o livro de Tiago, não é? Esse é o único processo que a Bíblia fala que o aborto é lícito. A gente acha bastante interessante isso porque, de verdade, em muitos casos, se o aborto ele fosse praticado na vida de alguns homens de Deus, não é? Isso acabaria fazendo com que eles tivessem muito menos dissabores na vida, muito menos tristezas, não é? Você veja que é o caso de Davi. Se ele tivesse abortado o adultério com Batseba, se ele tivesse abortado esse processo, não é? Ele não teria matado Urias na sequência. Se Judas ele tivesse abortado a traição, porque ele já tinha sido avisado tantas e tantas vezes por Jesus, não teria tido aquele fim trágico para ele, não é verdade? A gente percebe na Bíblia Sagrada que existem vários exemplos a respeito disso. Mas há um exemplo de aborto que a gente pode entender melhor. Na parábola dos 2 filhos, quando o pai chega e diz assim, filho, vem trabalhar na minha vinha, a palavra de Deus diz que um dos filhos disse assim, eu não vou. Mas ele aborta esse processo de desobediência. A Bíblia fala, mas depois, pensando melhor, ele foi. Então, a gente percebe que esse é o aborto lícito que a Bíblia diz que deve ser feito sempre que o pecado de alguma forma quiser conceber dentro do seu coração um desenvolvimento de um processo pecaminoso que gera morte. Fica com essa palavra.